Vamos abrir a palavra do Senhor, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler no capítulo de número 10, meus irmãos. Leremos nesse momento os versos 11 a 13. Eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos olhar outros trechos dessa passagem, mas inicialmente, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, nós leremos a partir do verso de número 11. Iniciando a leitura da palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 11, a palavra do Senhor nos diz assim: Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência a nós, de nós outros, a quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos prestando esse culto ao Senhor. E nesse momento tão precioso do culto, quando somos expostos diante da Tua palavra, queremos pedir, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, nos edifique, use esse Teu servo para o louvor da Tua glória e nos edifique a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu estava lendo esse texto, meus irmãos, e preparando a mensagem dessa noite, eu lembrei de alguns avisos. Tem um dito popular que diz: quem avisa, amigo é. Já ouviu isso? Quem avisa, amigo é. O amigo avisa para que você não escorregue. O amigo avisa para que você não se dê mal. O amigo avisa para que você não cometa um erro. Quem avisa, amigo é. Eu não sei se no seu celular está acontecendo isso, mas eu acredito que sim. No meu, quase que todos os dias desta semana e da semana passada, eu olhava para o meu celular e de repente ele estava piscando. Defesa Civil. Um sinalzinho em vermelho, risco de chuva forte, tome cuidado, risco de inundação, risco de queda de granizo e avisos atrás de avisos. Os avisos chegam, meus irmãos, com o intuito de nos advertir, para que nós evitemos incorrer em erros ou sermos expostos a riscos desnecessários. Quando os avisos vêm, nós temos duas atitudes diante deles. Nós podemos dar atenção àquilo que nos está sendo avisado, a advertência a qual nós estamos recebendo, ou nós podemos ignorar o aviso e correr o risco. Como diz o ditado, pagar para ver. Aqui o apóstolo Paulo, meus irmãos, nesta carta que ele escreve à igreja de Corinto, esta carta foi escrita por volta do ano 55 depois de Cristo, quando Paulo estava na cidade, possivelmente na cidade de Éfeso, na sua terceira viagem missionária. Paulo escreve esta carta como um pastor preocupado com o seu rebanho. Ele chama aqui os irmãos da igreja de Corinto de amados. Esta igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Nós somos informados disso lá no livro de Atos, no capítulo 18, o evangelista Lucas nos diz que Paulo passou na cidade de Corinto cerca de 1 ano e meio, 18 meses, pregando o evangelho nas sinagogas. Por algum tempo ele foi bem recebido na sinagoga, mas depois os judeus começaram a persegui-lo, então ele diz para eles: olha, eu vos deixo,
falei o que tinha que falar sobre vocês, o próprio sangue de vocês. Então ele vai para pregar aos gentios, e aí cerca de 1 ano e meio ele fica nessa cidade pregando o evangelho. Uma grande perseguição se levanta, e depois ele tem que ir para a região da Síria, e aí depois nós vamos ver o desenvolvimento da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas aqui nesta cidade o apóstolo Paulo deparou-se com situações terríveis. Ele estava vindo de Atenas, e em Atenas ele deparou-se com os filósofos, com o racionalismo, com a sabedoria humana e com a idolatria, com a busca de adoração dos vários deuses. É lá em Atenas, no Areópago, que ele então diz para os atenienses: ó atenienses, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, porque havia lá o altar a vários deuses, e havia também um altar ao Deus desconhecido. E então aos atenienses ele diz: esse Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus verdadeiro, é o único Senhor. E ali ele prega a palavra de Deus. Algumas pessoas, diz-nos o texto lá, que algumas pessoas debocham, algumas pessoas acreditam, alguns levam em consideração, outros desfazem, porque ele estava pregando como se fosse um louco, porque a pregação do apóstolo Paulo era diferente daquilo que agradava o ouvido filosófico do seu período. Em Atenas, ele pregava a Cristo, e a Cristo crucificado. Ele pregava um homem, e um homem humilhado, não exaltado, não a pessoa mais destacada, mais importante, mas ele pregava a Cristo e Cristo glorificado. Paulo então vai de Atenas para a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma importante cidade romana, uma cidade que tinha um fluxo comercial muito grande. Ali navios comerciais circulavam pelaquela cidade. Era uma cidade riquíssima, portentosa, uma cidade que era uma das maiores cidades romanas da sua época, e que tinha um impacto muito grande em toda aquela região. Essa cidade, por ser tão rica e tão forte comercialmente falando, e ter tanto desenvolvimento, ela tinha não somente riquezas, mas tinha também muita promiscuidade, tinha também muita transgressão, tinha também muita prática de pecado nessa cidade. Nessa cidade haviam aí os grandes templos erguidos aos deuses, ao deus Apolo, que era adorado com os sacrifícios que eram praticados no templo. Havia também uma grande deusa que era tida como a deusa do amor, e essa deusa era servida por meio de práticas sexuais. Dizem os historiadores que haviam cerca de 1000 prostitutas cultuais que serviam a essa deusa, e ali com aquelas práticas sexuais, uma maneira de adoração a essa deusa. É nesse contexto, meus irmãos, que está a igreja de Corinto, uma igreja exposta ao pecado, à promiscuidade, à idolatria, a todo tipo de prática que não condiz com aquilo que fora pregado pelo apóstolo Paulo. Esta igreja, meus irmãos, é uma igreja que é inicialmente elogiada pelo apóstolo Paulo aqui na carta. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele diz que a esses irmãos não faltou sabedoria nenhuma. Eles eram sábios, eles eram inteligentes, eles tinham temor ao Senhor, mas muitos deles estavam se perdendo, chafurdando, mergulhando no seu contexto cultural, filosófico, pecaminoso. Muitos estavam esquecendo quem de fato eles eram e tornando-se em outro tipo de pessoa. Haviam muitos problemas aqui nesta igreja também. É nesta igreja que o apóstolo Paulo vai exortar, porque estava havendo um tipo de divisão aqui. Uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E aí então havia debates entre os irmãos. E aí Paulo vai dizer: acaso Cristo está dividido? É Paulo alguma coisa? Apolo quem é?
Cristo é tudo em todos e Ele é o único Senhor que deve ser adorado. Nesta igreja é que o apóstolo Paulo vai dizer também no capítulo 1, que foi informado pelos da casa de Cloé, que haviam ali imoralidades entre eles. Imoralidades tais a ponto de um filho possuir a mulher do próprio pai. Estavam havendo situações aqui terríveis, problemas no momento da ceia, divisões, debates, contenda, idolatria. Às margens do templo de Apolo eram comercializadas as carnes que, depois dos rituais do sacrifício, eram vendidas numa espécie de um açougue a céu aberto. E nesse contexto, meus irmãos, a igreja é exortada a não participar da mesa de demônios. No capítulo de número 8, o apóstolo Paulo vai tratar isso de uma maneira muito enfática, e é nesse capítulo 8 que tem aquela conhecida expressão do apóstolo: se comer carne escandaliza o meu irmão, nunca mais eu comerei carne. Então nós temos uma igreja envolvida num contexto de risco, e aqui um aviso é dado: quem avisa, amigo é. E eu quero olhar, meus irmãos, para essa passagem, para nessa noite nós meditarmos sobre esse tema: cuidado, risco de queda espiritual. Essa plaquinha que o pessoal da mídia, dos slides, colocaram gentilmente ali, né, nesse slide do nosso sermão, a quem eu agradeço. O pessoal sempre prepara isso com muito cuidado. Eu me refiro aqui a Camila, e referindo a Camila e a Rafaela, a todos os demais membros da equipe dos slides, né? Parece que nessa semana eles leram o meu pensamento. Quando eu pensei nesse tema, em montar alguma coisa, eu pensei justamente nessa plaquinha. Eu lembrei, quando às vezes você chega em banheiros de shopping, em algum lugar, está essa plaquinha amarela, né? Cuidado, risco de queda. Você pode desconsiderar aquela placa, ou você pode considerar e dar a volta, tomar mais cuidado, firmar mais o seu pé no chão na hora de passar. A palavra de Deus, meus irmãos, é sempre um alerta para nós. A palavra de Deus é sempre uma oportunidade que Deus nos dá para nós fazermos diferente e sermos de fato e de verdade aquilo que Deus quer que nós sejamos. Aqui nesse contexto, meus irmãos, onde esses irmãos se sentiam seguros ou seguros de si mesmo, a ponto de alguns pensarem que podiam flertar com o pecado sem ter o risco de cair, a ponto de alguns pensarem que poderiam estar lá nas margens do templo de Apolo, a ponto de alguns pensarem que poderiam estar ali próximo, envolvendo com aquelas mulheres prostitutas, sem de fato cair definitivamente, a ponto de alguns pensarem que o pecado poderia acontecer dentro da igreja, mas nada precisava ser feito, porque o importante era que nós mantivéssemos seguindo juntos. Quando aqueles irmãos da casa de Cloé informam para o apóstolo Paulo o que está acontecendo, ele fica abismado. E esta carta é enviada, e o portador dessa carta é o pastor Timóteo, aquele lá de Éfeso, e que vai chegar ali com esses irmãos com um alerta, com uma chamada. E ele começa esse alerta, meus irmãos, no verso de número 23, nos diz assim, o verso, eu estou lendo 23, é o verso de número 1 do capítulo 10. Quem avisa, amigo é. Se o ventilador mudar a página da sua Bíblia, não caia nisso, né? Aconteceu aqui que mudou a página, estou quase caindo. Então o verso 1 do capítulo 10, ele começa dizendo assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis. Quando ele usa essa expressão, ele está dizendo: irmãos, presta atenção. Se vocês acham que vocês estão tão seguros de si, se vocês acham que vocês estão tão bem que nada vai acontecer, se vocês acham que vocês podem viver essa vida mais ou menos e dizer assim: talvez no último dia a gente ponha a casa em ordem. Se vocês acham que Deus não está vendo, ele diz assim: eu não quero que vocês desconsiderem. E ele olha então para o passado, para lhes dar uma lição no presente e lhes levar ou encorajar para que eles pudessem viver a verdade da palavra, evitando assim erros no futuro. O passado, meus irmãos, se bem observado e aprendido,
nos ajuda a viver melhor no presente e nos ajuda a evitar erros terríveis no futuro e consequências, às vezes, terríveis e eternas. Por isso, ao olhar para o passado, ele chama os irmãos da igreja de Corinto para olhar para o povo de Israel. E diz assim: não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, todos passaram pelo meio do mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem, como também no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só maná, manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os guiava, e a pedra era Cristo. Ele está dizendo assim: todos esses irmãos, todos eles foram batizados na nuvem. Ele faz referência aqui a 2 dos sacramentos, que esses irmãos no passado também receberam e nós recebemos. O sacramento do batismo como um sinal visível de aliança com Deus, e a água do batismo que simboliza a purificação, o lavar regenerador do Espírito Santo. E a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, que é também hoje um memorial, mas que no passado apontava para o futuro, quando o Messias, o Cristo, haveria de dar a sua vida em resgate pela nossa. Em outras palavras, o que ele está dizendo: todos esses irmãos participaram do batismo e da ceia. Todos eles entraram numa relação de aliança com Deus. Mas o alerta era apenas de aparência. Por isso, no verso 5, ele vai dizer: entretanto, e esse entretanto aqui muda o contexto todo, embora tenham participado da ceia, embora tenham sido batizados na nuvem e no mar, embora tenham se alimentado do maná, embora tenham tomado a água que saía da pedra, e a pedra era o próprio Cristo, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Entretanto, meus irmãos, o que está sendo dito aqui ainda que numa relação de aliança com Deus, ainda que frequentando uma igreja, ainda que participando de uma comunidade cristã, ainda que tendo sido batizado e ainda que participando da ceia, a grande pergunta que se faz: será que de fato e de verdade Deus está se agradando da minha vida? Será que de fato e de verdade Deus está se agradando do meu caminho? Deus está se agradando do meu comportamento? Deus está se agradando de quem eu sou? Deus nos sonda e nos conhece, assim como o salmista diz lá no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conhece, de longe Tu penetras o meu pensamento, Tu esquadrinhas o meu pensamento, Tu conheces o meu deitar e o meu levantar, ainda a palavra não me chegou aos lábios e o Senhor já conhece toda. Meus irmãos, não há nada que passa despercebido ao olhar do Senhor. Podemos nos esconder dos homens, mas jamais, nunca, em tempo algum, nos esconderemos de Deus. Podemos ser membros de uma igreja, podemos ser dizimistas, podemos participar da ceia, podemos receber o batismo, entretanto, corremos o risco de Deus não se agradar de nós. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele faz o justo reconhecimento, e você percebe que ele inicia dizendo: todos passaram pela nuvem, todos foram batizados, todos se alimentaram. E aí, mas agora no verso 6, ele não diz todos, ele diz que Deus não se agradou da maioria deles. Isso tudo para deixar claro, meus irmãos, que não está de tudo perdido. Deus sempre conserva homens e mulheres fiéis, que mesmo vivendo no meio de uma geração perversa, corrupta, chafurdada no pecado e na lama, comprometida com a carnalidade até o pescoço, Deus conserva crentes fiéis, que honram o seu nome, que vivem para a sua glória e que se esforçam todos os dias para serem de fato e de verdade homens e mulheres de Deus. E aqui entre esse povo nós vamos destacar Josué e Calebe.
Quando naquela ocasião que o Senhor manda espiar a terra, o povo volta com uma notícia ruim, Josué e Calebe diz: eia, confiemos no Senhor, Deus nos prometeu dar a terra e Ele nos dará essa terra. Deus sempre conserva homens e mulheres firmes e fiéis na tua presença. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela foi registrada e ela é registrada para que pudesse edificar o povo lá dos primeiros séculos, mas também para nós. Olha o que diz aqui o versículo de número 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas que eles cobiçaram. Esta mesma expressão o apóstolo diz no versículo de número 11: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros a quem os fins dos séculos têm chegado. Meus irmãos, a palavra de Deus é para nos advertir. A palavra de Deus não é para nos expor, para nos humilhar, para nos envergonhar, antes, pelo contrário, é para nos advertir, para nos chamar à correção, como aquele pai que ama o filho e corrige ao filho que ama. O filho sem correção vem a envergonhar o pai, mas o filho que recebe correção é um filho que alegra o pai, que honra o pai e que faz com que o pai possa de fato e de verdade ter o seu coração em paz e alegria ao ver o comportamento desse filho. É assim que Deus nos trata, é assim que a palavra de Deus vem como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Estas coisas se tornaram exemplo para nós. E é aqui, meus irmãos, que eu digo, é importante sabermos olhar para o passado e aprendermos com as coisas que já aconteceram. Quem de nós nunca errou? Quem de nós nunca falhou? Quem de nós não tem na sua vida algum capítulo da sua história, algum comportamento, alguma coisa de que não se orgulha? E que se pudesse faria diferente, se pudesse voltar atrás fazia diferente? A boa notícia, meus irmãos, é que em Deus e com Deus, nós sempre temos a oportunidade de fazer diferente. Nós sempre temos a oportunidade de começar de novo. Deus não se lembra dos nossos pecados. Ele os lança no mar do esquecimento e nos dá a oportunidade de vivermos uma nova vida, andando na direção do Senhor. E aqui ele vai de novo fazer o que nós vamos chamar de um paralelo entre o passado e o presente, olhando também para o que aconteceu lá e também dizendo: presta atenção nisso, para que você não repita esse mesmo erro aqui. E aqui no verso 7, então, o apóstolo diz assim para aqueles irmãos: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Aqui o apóstolo Paulo relembra o momento quando Moisés está no Monte Sinai, e ali ele demorava, e o povo achava que talvez ele já tivesse morrido e não fosse voltar mais, e então eles fazem um bezerro de ouro, e adoram aquele bezerro, e ao olhar para aquele bezerro de ouro, eles dizem: este é aquele que nos tirou do Egito. Então eles dançam, eles celebram, eles cultuam, eles se tornam idólatras. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. E ele continua advertindo, dizendo: e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Momento em que o povo começa a se corromper, a adorar Baal, e não somente corrompendo-se, adorando Baal, mas se envolve também com as mulheres e pratica a prostituição. E diz o texto lá em Êxodo que o Senhor mandou as serpentes, e eles eram mordidos pelas serpentes e caíam mortos ali,
Moisés então vai interceder pelo povo diante do Senhor. Então Deus manda que seja construído uma grande serpente de bronze e diz: todo aquele que olhar para a serpente será salvo. Não pratiquemos a imoralidade. A imoralidade aqui, meus irmãos, está ligada com as práticas sexuais, com o pecado, com uma vida de sensualidade que não condiz com homens e mulheres de Deus, na contramão da santidade que se espera de um servo e uma serva do Senhor. Mas ele continua advertindo ainda também no verso 9: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles o fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não coloque o Senhor à prova. Eles provaram Deus, porque Deus diz: não se envolvam, não tenham outros deuses, sejam santos. E eles então provaram o Senhor e viram a ira de Deus. O Senhor diz lá que a ira dele se abateu sobre o povo, e a ira foi retirada quando o povo então olhava para aquela serpente. O verso 10, meus irmãos, ele diz ainda, olhando para os acontecimentos do passado: não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Quando o povo estava caminhando pelo deserto, eles murmuraram e disseram assim: não teria sido melhor nós ficarmos lá no Egito? Nos trouxestes aqui para esse deserto para nos matar de fome e de sede, nós e os nossos filhos e nossas mulheres. Eles sentiram saudade da vida passada, da vida pregressa. Não tente a Deus olhando para trás, não tente a Deus olhando para o mundo, não tente a Deus olhando para o pecado. Há caminhos que parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. Olhe para Cristo, foque os seus olhos no Senhor, não tente a Deus. Por isso, meus irmãos, ele chega aqui no verso 11, então diz: estas coisas lhe sobrevieram para exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo olha para os crentes do primeiro século, mas olha também para nós no século 21. Os fins dos séculos diz respeito, meus irmãos, aos eventos dos últimos dias, a volta de Cristo. E a volta de Cristo está agora muito mais próxima do que no início, quando nós cremos. E quanto mais Cristo se aproxima da sua vinda, tanto mais nós precisamos nos santificar, tanto mais nós precisamos viver uma vida digna, reta. Olhe para o passado, aprenda, pratique o que é certo no presente e não corra o risco de no futuro ouvir Jesus dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. E aqui, meus irmãos, ainda nessa advertência, ele diz no verso 12: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Autoconfiança, segurança, eu consigo, eu posso, eu não caio fácil, eu posso ir uma vez só, eu posso testar uma vez só, eu posso experimentar uma vez só, eu vou ser diferente. O fulano de tal caiu, eu não caio. O fulano de tal era fraco, eu consigo. Consegue nada. O que a Bíblia diz para mim e para você: resista à tentação e o diabo fugirá de vós. O que a Bíblia diz para mim e para você é: fuja do mal, não encare de frente, porque você é mais fraco do que você pensa. Esse versículo, meus irmãos, tomou as redes sociais no início do mês de janeiro. No dia 9 de janeiro, nós fomos bombardeados, o mundo cristão foi bombardeado com a notícia da queda do autor, escritor cristão Philip Yancey. Philip Yancey veio e confessou publicamente que manteve um escritor americano renomado, palestrante, conhecido mundialmente,
conhecido pela escrita das suas obras, principalmente tratando sobre a doutrina da graça. Um homem usado por Deus, um instrumento do Senhor, alguém que você olha e diz assim, acima de qualquer suspeita, porque além de ser um homem da estirpe dele, também era um senhorzinho de cabeça branca. 74 anos, presbítero Josimar, quando ele vem à tona com essa sua confissão. Filipe confessou que manteve um caso extraconjugal com uma mulher, também casada por 8 anos. E eu gosto de fazer conta, né? E se eu vou pensar então aí de 8 anos, Filipe com 74, se ele confessou o caso que estava tendo há 8 anos, significa que um senhorzinho de 68 anos resolveu se envolver com uma mulher casada. Além de ser um senhorzinho de cabeça branca, 68 anos, um escritor, um homem usado por Deus, alguém da estirpe dele. Meus irmãos, aquele que pensa e está de pé, cuide para que não caia. Não importa quem você é, não importa qual a experiência que você tenha tido com Deus, não importa quão maduro você seja ou quão imaturo você seja, não importa o status que você tem socialmente ou talvez nenhum status, não importa se você é alguém que faz diferença e que tem uma posição social, de impacto, ou talvez você é só aquele irmãozinho lá, tranquilo, quietinho, membro da igreja, mas o que eu e você precisamos saber é que o diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar, e ele não está brincando com a minha vida, ele não está brincando com a sua vida, ele tem pouco tempo, porque Jesus está voltando, e ele precisa fazer tudo o que está ao alcance dele, para levar o máximo de pessoas para o inferno. Mas eu sou cidadão do reino dos céus, você é cidadão do reino dos céus, por isso a mim e a você é dito, irmãos, não quero que ignoreis que todos os nossos pais passaram pelo meio do mar, todos os nossos pais beberam, todos os nossos pais comeram do manjar, todos eles, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Como é que está a sua vida? Será que Deus tem se agradado de você? Será que Deus tem se agradado das suas práticas, do seu comportamento? Mas, meus irmãos, aqui também, o apóstolo chama para uma responsabilidade, e diz assim, no verso 13, não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de modo que possais suportar. Você não está sozinho. Parece difícil, parece impossível, parece irresistível, mas não é. Lembra de um jovem que lá no Egito teve uma oportunidade de relacionar-se talvez como uma das mulheres mais cobiçadas daquele período, mulher de um grande comandante, de uma pessoa importante. A mulher de Potifar se enamorou por José, e queria aquele jovem de tudo quanto é jeito, e quando ele então é imprensado ali, para que ela pudesse então seduzi-lo, e então levar ao ato que desonraria a Deus, e ao próprio Senhor de José, ele foge, ele corre, ele deixa as suas vestes nas mãos dela, mas não fica ali para pagar, para ver. Quem avisa amigo você está correndo riscos. Como é que tem sido a sua vida? Como é que tem sido o seu comportamento? Quem tem sido você? Às vezes, meus irmãos, nós somos uma pessoa para os nossos familiares, e outra pessoa para os nossos amigos. Às vezes nós somos uma pessoa para a nossa igreja, e outras pessoas para o mundo lá fora. Talvez algumas pessoas, ao depararem-se com a informação de que nós somos crentes em Jesus Cristo, talvez muitas cheguem a dizer, você? Ser crente?
Tá brincando? Você, rapaz, qualquer um pode ser crente, menos você. Que tristeza isso, meus irmãos. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem o vosso Pai. Você não foi chamado para andar nas trevas, você foi chamado para andar na luz. Você não é aquele que, como diz aqui o apóstolo Paulo, que participa da mesa de demônios. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma criança de Deus, um adolescente de Deus, um senhor, uma senhora. Somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cuidado, risco de queda espiritual. Tome cuidado com a sua vida, tome cuidado com o seu comportamento, tome cuidado com as suas atitudes, tome cuidado com os caminhos que você tem andado, tome cuidado com as companhias que você tem se envolvido, tome cuidado com as coisas que você tem buscado. Vivemos num mundo, meus irmãos, onde temos muita facilidade para termos contato com o que é errado, com o que desonra a Deus. O mundo das redes sociais, a globalização, a internet, somos expostos o tempo todo a situações que têm o objetivo de fazer minar a nossa santidade e atrapalhar a nossa vida espiritual. Não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que antes de nós, homens e mulheres que achavam que estavam agradando a Deus, enfrentaram a ira do Senhor. Não pense que está tudo bem, mas viva o tempo todo cuidadoso, atento. Aprenda com seus erros. Tem uma música que diz assim: quero aprender com os meus erros e não mais cometê-lo. Difícil é viver com esse desespero, continuar no erro e ficar para trás. Difícil será ouvir naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Vamos cantar essa canção? Vamos adorar o Senhor com esse cântico? E eu gostaria que, enquanto estivermos cantando essa canção, você cante junto e você reflita sobre a sua vida. A palavra de Deus, meus irmãos, não é para nos envergonhar. A palavra de Deus é para nos advertir, para nos ajudar a mudar. Aquele que começou boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia da volta de Cristo, você pode ser melhor do que hoje. Até o dia da volta de Cristo, você pode continuar arrumando a sua casa espiritual. O que você não pode é naquele último dia ouvir o Senhor dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Fique em pé, vamos cantar essa canção. Vamos aprender com os nossos erros e vamos buscar de Deus para que nós não mais venhamos a cometê-los. Não quero, irmãos, que ignoreis o passado. Estas coisas foram escritas para advertência nossa. Que Deus ajude a mim e a você, para vivermos para a glória de Deus, como homens e mulheres de Deus. Aleluia. Renova
Diga isso: eu quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Oh, não continue nesse erro. Mude de vida. Não corra o risco de ficar para trás. Diga: eu quero ser, Senhor. Hoje nós temos a oportunidade de fazer diferente, de pedir a Deus: me ajuda a mudar de vida, Senhor. Eu não quero ficar neste lugar como aquele filho pródigo. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, Senhor. Muda a nossa história, Jesus. Muda a nossa vida, Senhor. Quebranta corações neste lugar. Abra os nossos olhos espirituais. Um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Senhor, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. A Tua palavra, Senhor, não volta para o Senhor vazia, mas ela cumpre aquilo que lhe apraz. Que nesta noite, meu Pai, eu e os meus irmãos, aqui no templo, ou aqueles que estão à distância, que sejamos, meu Pai, de fato e de verdade, homens e mulheres dispostos a nos comprometermos com o Senhor. Vivemos no meio de uma geração perversa e corrupta, chafurdada no pecado, mas a luz resplandece sobre as trevas, e nós somos a luz do mundo, e nós somos o Teu povo, e nós somos homens e mulheres de Deus. Ajude, Senhor, a mim e aos meus irmãos, para que vivamos para a Tua glória, hoje e até aquele último dia, quando o Senhor vier. Que sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus.